Olá, boa tarde. 2020 foi um ano que pegou o mundo de surpresa. A pandemia do coronavírus impôs uma série de mudanças em todos os setores. Mexeu com o comportamento das pessoas. Com o Poder Judiciário não foi diferente. No primeiro momento, audiências e julgamentos foram suspensos, mas em pouco tempo tudo voltou ao normal, mas de um jeito diferente, por videoconferência. E o Supremo Tribunal Federal se tornou a Suprema Corte que mais decidiu questões relativas à Covid-19. 2021, mesmo com a esperança da vacina, ainda deve ser um ano difícil. Os desafios são grandes também para a Justiça. Para falar sobre as prioridades do Poder Judiciário para o ano que vem e fazer um balanço dos 100 dias à frente do STF e do CNJ, nós conversamos agora com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. Guilherme Menezes me acompanha nessa entrevista. Boa tarde, ministro. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Marilúcia. E antes de começar, eu gostaria de esclarecer que para que essa entrevista pudesse ser realizada dentro dos parâmetros de segurança sanitária por causa da Covid-19, nós tomamos todas as providências necessárias. O distanciamento entre nós e todos os operadores de câmeras e auxiliares que estão trabalhando aqui dentro do estúdio estão usando máscaras. Nós também deixamos as portas abertas do estúdio para possibilitar a ventilação natural. E como vocês viram logo no início, tanto o Guilherme quanto o ministro Luiz Fux ficaram aqui até o último minuto com a máscara, não é, ministro? É importante, né, que nós nos preservemos e sem prejuízo consigamos realizar o nosso trabalho. E é assim que as indicações do Ministério da Saúde foram cumpridas. Foi muito interessante porque nós conseguimos realizar o trabalho com excelência e sem prejuízo com todos os cuidados que são necessários até hoje. Exatamente. Então, vamos começar. Ministro, o senhor é uma pessoa que tem uma vida longa no meio jurídico, são mais de 40 anos de experiência. O senhor começou na advocacia privada, o senhor passou pelo Ministério Público, o senhor foi juiz no interior, o senhor foi juiz no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, veio para o Superior Tribunal de Justiça, há 9 anos ministro aqui no Supremo Tribunal Federal e agora assumiu a gestão, a presidência do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, o senhor conhece praticamente todas as pontas do judiciário, todos os lados, né? O que essa sua experiência, eu só diria, que possibilita uma melhor gestão dentro aqui do Supremo? Bom, Marilúcia, na verdade, essa sua pergunta me impõe um mergulho no meu passado, né? Fui do interior até a capital e agora aqui no Supremo Tribunal Federal. A carreira da magistratura, ela é muito interessante, ela foi muito bem sintetizada por um professor que estudava as estatísticas da justiça, o quanto ela demorava, o quanto ela custava. O professor Mauro Capelletti, ele dizia, a justiça é a ponte por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. E é verdade, o juiz de carreira ele tem um contato muito imediato com o povo. Ele vive as agruras do povo, principalmente no início de carreira, em que a gente é deslocado para uma comarca do interior com competência múltipla. O juiz do interior ele faz todas as matérias, trabalha em todas essas matérias. Então, isso acrescenta muitíssimo, porque dá ao juiz um conhecimento interdisciplinar. Por outro lado, a carreira ela progride e leva o juiz ao tribunal. E aí você aprende a trabalhar num colegiado. E aí adquire a experiência dos colegas mais antigos. Por outro lado, na vida do juiz é a vida da aplicação do direito, não pura e simples. Às vezes ponderam os interesses, temos que fazer escolhas trágicas, problemas de toda ordem. Então, essa experiência passada, ela acrescenta muitíssimo, porque o juiz de carreira senta pronto numa cadeira do Supremo Tribunal Federal. Principalmente também, não só pela experiência dos anos transcorridos, mas principalmente porque também trabalhou em colegiado, aprendeu a discutir e aceitar o dissenso, respeitar o ponto de vista do outro colega e tentar, de alguma maneira, colaborar para que haja um resultado satisfatório para a sociedade.
Ministro, quando o senhor assumiu no seu discurso de posse, o senhor elencou 5 temas prioritários. Eu queria que o senhor explicasse cada um deles e por que cada um deles é importante. Então, se a gente pudesse começar o primeiro, a gente falaria o quê? Direitos humanos e meio ambiente. Pois bem, Maria Lúcia, veja o seguinte, a Constituição Federal, ela é uma Constituição moderníssima e ela é mais moderna e ela é mais evoluída, no meu modo de ver, do que todas as Constituições do mundo. Surgiram muitas críticas no sentido que ela era uma Constituição analítica, invadia vários espaços, mas, na verdade, a Constituição Federal de 1988, ela é belíssima, não só dos valores morais, como também nas razões públicas que ela elege. E com relação a esses valores morais, eles estão muito encartados na defesa dos direitos da personalidade, da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, pela Constituição, é um dos fundamentos da República. Então, o ser humano passou a ser o centro de gravidade da ordem constitucional. Ele ilumina o universo jurídico. Então, os direitos fundamentais, os direitos humanos, porque os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos internalizados pela Constituição Federal. Eles são muito importantes, porque se existe uma função precípua do Supremo Tribunal Federal, é exatamente a função de tutelar esses direitos da igualdade, da liberdade de crença, esses direitos da igualdade em razão das opções que a pessoa faz, a cor da pele, que debaixo dela o sangue que corre é da mesma cor, da igualdade. Então, os direitos humanos, no meu modo de ver, digamos assim, representam o primeiro norte de uma tutela constitucional. Recentemente, tivemos uma interação com o Comitê Interamericano de Direitos Humanos. Eles ficaram muito impressionados com a quantidade de questões relativas aos direitos humanos que o Supremo Tribunal Federal julgou e que eu acho que são exatamente questões constitucionais que se encaixam bem na competência de um tribunal constitucional. Então, os direitos humanos foi assim meu primeiro eixo de nós aprimorarmos todas as questões relativas à não discriminação, ao princípio da igualdade, ao princípio da dignidade dos seres humanos em geral, a dignidade, inclusive, a integridade física e moral do preso, as pessoas carentes, que hoje estamos assistindo esse flagelo pelo que elas passam. Enfim, esse é o meu primeiro norte, porque é onde o juiz consegue fazer uma justiça caridosa, uma caridade justa. O segundo ponto é o meio ambiente, porque isso é um problema intergeracional. Você verifica o seguinte, para ter um ambiente saudável, significa saúde futura. E, odiernamente, nós verificamos o seguinte, a pandemia se espalhou muito pelas faltas de condições básicas. Às vezes, o trabalhador brasileiro vive no limite da sobrevivência biológica. As pessoas não têm água potável para beber. Então, isso tudo é meio ambiente, é cuidar do meio ambiente. Eu li um exemplo que me chamou muita atenção, que nas Filipinas uma baleia foi resgatada com 40 quilos de saco de arroz no estômago. Quer dizer, as pessoas não cuidam dos rios, não cuidam da fauna. E a Constituição Federal estabelece no capítulo próprio um direito fundamental. O direito ao meio ambiente saudável é um direito de todos, um dever da sociedade de cada um de nós. Então, é preciso que a pessoa tenha muita consciência de jogar um saco plástico no rio, porque sabe que aquilo ali vai entupir, vai gerar enchentes, vai gerar flagelo, vai gerar desastres, enfim. Então, o meio ambiente também é uma preocupação muito grande. Eu tive a oportunidade de julgar a inconstitucionalidade arguída pelo Ministério Público do Código Florestal. O Código Florestal passou por 70 audiências públicas na Câmara dos Deputados. E eu fiz a audiência pública porque o judiciário não pode se recusar a julgar. Mas esse código veio, digamos assim, fundamentado em 70 audiências públicas por cientistas que entendiam daquilo. Eu até fiz uma fala inicial no momento do julgamento
que dá bem a impressão do que a gente pode, o que a gente não deve julgar. Eu perguntei, quem somos nós? Quem somos nós, ministro Supremo? Depois de 70 audiências públicas na Câmara dos Deputados, mas mesmo assim fiz uma audiência pública. Aqui, pelo menos, ouvir esses conceitos, que não são conceitos introjetados no ordenamento jurídico. Olhos d'água, rios intermitentes, enfim, muita coisa que se tratava ali, um código enorme. E eu fiquei maravilhado com a capacidade técnica dos nossos cientistas. Eu aprendi que há rios flutuantes. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. São os vapores que saem da floresta e o vento leva e vão irrigar outra plantação, outro lugar necessário para a sobrevivência daquela população nativa. E como nós não podemos ser egoístas de pensar apenas no dia de hoje, porque fazer direito, aplicar justiça é pensar no hoje e no amanhã. Então, o meio ambiente também, digamos assim, passou a figurar como um foco nos meus objetivos. E, por um outro lado, também importantíssimo, é que o meio ambiente é um valor muito importante à luz do mercado internacional. As pessoas de Alhures, os investidores, eles olham como o Brasil trata do meio ambiente, porque o Brasil é riquíssimo. O Brasil tem 1/3 ou mais dessas florestas do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é o patrimônio da humanidade. Então, nós temos que cuidar exatamente do meio ambiente, até para que possamos passar a credibilidade do país e atrair, evidentemente, investidores que se encantam com essa preocupação do Brasil em cuidar do meio ambiente, só no plano prático, não só no plano prático, mas também com uma consagração constitucional que tem levado o Supremo a decidir que a posição preferencial é a do meio ambiente. Claro, você tem um meio ambiente que você preserva ao lado de um desenvolvimento sustentável, mas se houver uma linha limítrofe, indúbio pró-meio ambiente. E o senhor destacou também a questão da segurança jurídica, retomada do desenvolvimento econômico, combate à corrupção. Veja o seguinte, Maria Lúcia, essa é uma questão fundamental. Segurança jurídica, hoje, é, digamos assim, um dos focos do investidor estrangeiro em relação ao Brasil. Ninguém quer investir num país que, de repente, muda tudo. Então, você tem que ter... Ninguém vive sem previsibilidade. A gente precisa saber o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Nessa cidade onde o Joe Biden ganhou as eleições, Delaware, a revista Forbes informa que as 500 maiores corporações do mundo estão situadas lá. Sabe por quê? Porque a jurisprudência, o precedente jurisprudencial é tão sólido que as empresas não têm temor. Elas têm a previsibilidade, que a fortiori é segurança jurídica. Agora, nesse particular, nós não podemos ter nenhum tipo de baixa estima. O Brasil, desde a edição do Código de 2015, que entrou em vigor em 2016, estabeleceu a regra, digamos assim, do precedente obrigatório. Nós que éramos uma família romano-germânica, da civil law, passamos a ser, nesse particular, pertencentes a uma família anglo-saxônica da common law. Então, o precedente, ele cria essa segurança jurídica e, ao mesmo tempo, evita erros judiciários, permite que as partes façam um acordo e saibam se tem razão ou se não tem razão. Então, eu acho que a segurança jurídica hoje é um reclamo. Não só a segurança jurídica jurisprudencial, mas também a segurança legal. Ou seja, orgia legislativa deslegitima a ideia de lei. A cada dia, 5 leis diferentes. Haja conhecimento enciclopédico. Nós, juízes, temos que ter conhecimento enciclopédico. Não podemos negar a aplicação da lei alegando desconhecê-la. Nós temos mais ou menos 14 mil leis. Transformando em incisos e artigos, temos milhões de leis. E o juiz tem que ter esse conhecimento enciclopédico, além de não poder dizer que não conhece o direito para aplicar. Ninguém pode dizer.
Quer dizer, ninguém se escusa de cumprir o direito alegando que não o conhece. Então, a segurança jurídica, no meu modo de ver, hoje está na primeira linha digamos assim, na primeira linha das nossas preocupações. O senhor destacou também a questão do combate à corrupção, lavagem de dinheiro. No discurso, o senhor falou que é o flagelo da população brasileira, deixa muita gente sem atendimento de saúde, passando fome. Isso, Maria Lúcia, significa o seguinte: eu tenho a impressão de que corruptores e corruptos nunca tiveram na mente o fato de que não é só a maximização da renda deles através da corrupção. A corrupção rouba, e rouba saúde, rouba saneamento, rouba hospitais, rouba alimentos, porque esses desvios são absolutamente inaceitáveis. E o Supremo Tribunal Federal deu um belo exemplo do Mensalão, está dando um belo exemplo do Petrolão. Nós não podemos ter retrocessos nesse particular, porque aqui é uma questão muito interessante, porque as mãos limpas da Itália, elas focaram os corruptos. Aqui, a Operação Lava Jato, ela focou os corruptores. E, através de instrumentos do sistema anglo-saxônico, teoria dos jogos, delação premiada, acabou pegando também os corruptos. Mas a verdade é que a corrupção, ela afasta o Brasil do mundo. E nós temos de cada vez mais alcançar um patamar de percepção exata da corrupção. Eu, particularmente, sou um brasileiro que amo o meu país e acredito que o Brasil não volta a ser o que era. E nós temos o dever de lutar para que ele não volte a ser o que era. E como é que a gente luta por isso? Leis rigorosas, também jurisprudência íntegra, coerente e estável, uma imprensa livre, investigativa, que é importante, porque o que ocorre? Às vezes a dissuasão se dá no âmbito da economia comportamental. As pessoas não querem ter execração pública, mas se elas não querem ser execradas publicamente, que não façam. Exato. Eu assisti um evento sobre fake news, e aí o entrevistado disse assim: por falar em fake news, eu hoje fui vítima de uma fake news. Que saiu um inquérito que eu estou respondendo, e eu fui ver, não, ele estava respondendo o inquérito. Ele imaginou que fake news é uma notícia que faz mal, mas não é isso. Fake news é uma notícia que degrada sem fundamento. É outra coisa completamente diferente. Então, o combate à corrupção tem de ser meta prioritária também. Eu acho que são todas metas coexistenciais. Segurança jurídica, combate à corrupção, meio ambiente, direitos humanos. É assim que um país se impõe perante o mundo. E nisso daí, o senhor elencou também a questão do investimento em tecnologia, para tornar a justiça cada vez mais digitalizada, para facilitar também a vida do cidadão. Até você tocou num ponto, quando nós começamos, que apesar da pandemia, nós tivemos uma produtividade excepcional. Nós diminuímos o número de recursos de tal maneira que hoje nós temos mais ações originárias do que recursos. Agora, isso foi importante, isso foi possível através da tecnologia. Então, por exemplo, videoconferências, nós votamos agora, e hoje eu vi que já se está praticando audiência de custódia por videoconferência. O que estava vendo? O preso não realizava a audiência de custódia por videoconferência porque havia dúvidas sobre se ele não sofrera determinado tipo de tortura. Então, nós, lá no CNJ, criamos o seguinte: para fazer audiência de custódia com videoconferência, o preso tem que ser filmado chegando na sala. Depois, antes de entrar na sala, ele tem que ser examinado por um médico. Depois, ele entra na sala, pode levar defensor e Ministério Público. E tem de ter uma câmera que pegue 360 graus. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem que fazer vídeo. E agora já estão fazendo essa audiência de custódia por videoconferência, porque os presos ficavam 6 meses
esperando um habeas corpus para tentar encontrar o juiz. E agora nós conseguimos isso no CNJ. O CNJ, digamos assim, é um bom coadjuvante do Supremo, porque o Supremo julga razões públicas e valores morais, e o CNJ implementa políticas públicas. Então, é uma parceria muito boa. E ela é tanto melhor na medida que o presidente do Supremo é presidente do CNJ também. Então, é possível levar nossas ideias aqui para o julgamento e lá para o CNJ, sendo certo que aqui cada ministro tem, evidentemente, independência jurídica, que tem de ter independência jurídica. Ministro, o senhor se preocupa também com o fortalecimento da chamada vocação constitucional do Supremo. Isso. Por que essa preocupação? Essa preocupação é o seguinte, essa preocupação se dá porque o Supremo Tribunal Federal ele sofre de uma doença. Qual é a doença? Uma epidemia de uso promíscuo da Corte Constitucional. Eu, por exemplo, eu não entendo como é que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a aposentadoria de funcionário. Eu não entendo como é que cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar procedimentos disciplinares e administrativos de servidores, ou mesmo de magistrados, ou mesmo, quer dizer, há atos que poderiam perfeitamente tramitar pela Justiça Federal. Até o STJ. Até o STJ, com base na legislação constitucional. Se tiver um problema constitucional que fixe uma tese para o Brasil todo, eu até aceito, acho que esses recursos representativos de controvérsia e repercussão geral, vale a pena. Como se, por exemplo, discutiu questão de segunda instância, questão de legitimação da união afetiva. Às vezes, um processo particular, ele faz que surja uma tese. E aí vale a pena você discutir a tese. Agora, a minha percepção e um desejo muito grande que eu teria é exatamente o Supremo só julgar questões constitucionais. Essas questões que interessam ao povo. Então, veja o seguinte, o Supremo Tribunal Federal julga uma lei de um Estado que criou um corpo de bombeiros voluntários. Eu acho que isso não devia passar por aqui. E ela julga essa vacina obrigatória. O que é mais importante? A vacina obrigatória, porque dá segurança ao povo sobre como ele deve agir. Isso é uma decisão que tem uma difusão necessária. Agora, julgar se o Estado de Santa Catarina podia criar um corpo de bombeiros voluntários, isso deveria ser em outro lugar. E outra coisa, eu entendo que no nosso país falta um contencioso administrativo com força de coisa julgada administrativa. E uma ideia bem longínqua, mas estou na TV Justiça, estou na minha casa, posso lançar, seria um controle prévio de constitucionalidade, porque evitaria crises institucionais. O parlamento tem sensibilidade aguçada quando o Supremo Tribunal Federal recebe uma lei da Casa do Povo e declara inconstitucional por falta de razoabilidade ou porque viola princípios ou regras. Mas essa é a nossa função. Mas isso, às vezes, cria crise institucional, porque eles acham que estavam certos ao editar aquela lei e o Supremo vem e nulifica a lei. Mas não há nenhum desrespeito nem falta de deferência. Isso é a nossa função constitucional, não podemos abrir mão dela. Ministro, eu queria retomar aquela questão tecnológica. O senhor tem o objetivo de transformar o Supremo numa corte digital. 100%. Constitucional digital. Em que pé está o Supremo nesse aspecto, a justiça como um todo, né? E o mais importante, o que a sociedade ganha com isso? Pois é, veja o seguinte. Havia um professor antigo, eu gosto muito dos antigos, eles eram sábios. Os novos também são, mas os antigos tinham mais tempo. Então, o professor Hans Kelsen dizia o seguinte: a justiça é o maior sonho da humanidade. Quer dizer, os homens sonham com uma justiça que seja pronta e célere. Ninguém aguenta esperar a consumação de um século para obter uma resposta judicial. Às vezes, o sujeito morre e não viu a sua vitória judicial. Então, a tecnologia ela vai permitir
que o Brasil cumpra o ideário da sua nação, que é um direito fundamental, de que todo cidadão tem direito a que seu processo tenha uma duração razoável. Então, com a inteligência artificial, por exemplo, veja bem, com a inteligência artificial nós temos uma estatística que comprova que, em 5 segundos, a inteligência artificial faz a admissibilidade de recursos que dependeriam de 100 pessoas durante o dia inteiro, em 5 segundos. Então, a prestação jurisdicional há de se tornar mais rápida, mas é evidentemente que tem de ter uma mão que balança o berço, alguém tem que alimentar o sistema. Daí a inteligência artificial vai conviver com a inteligência humana. Nós temos um projeto agora, que é até um projeto que teve o beneplácito de grandes autores que vieram ao Brasil, que é o juízo 100% digital. O juízo 100% digital é uma ideia, quer dizer, se eu falar espetacular, eu estou até faltando com a minha modéstia, mas é uma ideia que praticamente você verifica no seguinte: há escritórios sociais, porque nem todos os advogados têm computadores, têm meios próprios. Mas esses escritórios sociais, eles permitem que haja um espaço dentro do judiciário e o cidadão acompanha o seu processo o tempo inteiro por via da tecnologia. E hoje nós temos algo que pouca gente explora, que são, assim, as partes do processo hoje são os sujeitos ativos do caso. Por isso que se diz, são sujeitos ativos do case management. Ou seja, elas é interesse delas. Então, elas podem chegar para o juiz e dizer: seu juiz, eu vou apresentar meu pedido, o réu vai apresentar a sua defesa, se o senhor decidir dar uma sentença, para nós está bom. E o que hoje há? Hoje há um calendário. As pessoas, as partes do juiz, podem estabelecer um calendário. Então, o processo vai ter início, meio e fim, com data previsível de terminar. Com a ajuda da tecnologia, o sujeito peticiona de casa, o réu se defende de casa, e o juiz pode dar uma sentença onde ele estiver. Às vezes, medidas urgentes aqui nos pegam desprevenidos em algum momento. Suponhamos que eu esteja na ceia de Natal. Aí surgiu um problema no Supremo, eu tenho de resolver. Mas eu tenho como resolver, assinar, publicar e dar a solução do caso concreto através da tecnologia. O senhor não precisa nem nascer a mesma paradinha ali, já não, resolveu tudo. Ainda que esteja ótima, eu paro de comer e vou para o computador. Se é que a gente pode dizer dessa forma um ponto positivo da pandemia, que deu uma acelerada em todo esse processo digital. Pois né? Obrigou a gente a se reinventar também. Obrigou a gente a se reinventar. Mas a gente não pode nem falar em ponto positivo da pandemia. Nem existe. Isso aí mata a gente. De jeito nenhum. Ministro, e a internacionalização do Supremo? Esse parece ser um objetivo que o senhor persegue também. O senhor realizou um webinário com a presença do secretário-geral da ONU, lançou uma publicação internacional, Case Law Compilation, não é isso? Que compila decisões do Supremo na área da Covid-19. Até onde o senhor quer ir com esse projeto? Pois bem, eu só quero relembrar, isso não tem problema, estamos ao vivo, só queria relembrar bem seu nome. Guilherme. Guilherme, que eu não estou me referindo no seu nome. Então, Guilherme, o que ocorre? O que ocorre com as cortes constitucionais do mundo? As cortes constitucionais do mundo, elas trabalham assim, com uma interação velada. Ou seja, quais são as grandes cortes constitucionais hoje? A Suprema Corte Americana, o Tribunal Constitucional Alemão, a Corte da Colômbia e a Corte da África do Sul. Então, todas essas cortes, elas produzem resultados de processos, casos, eles chamam de hard cases, casos difíceis. Então, agora, por exemplo, na vacinação, o que tem de interessante no mundo dos acórdãos, dos tribunais superiores, da Suprema Corte Americana? Aí eu descobri lá um caso, Jacobson, da varíola. Não tinha outro meio, tornou-se obrigatória a vacinação da varíola. Isso já é uma fonte de informação importante, que vem de fora. Mas a jurisprudência hoje do Brasil, e no Brasil, ela é fonte formal de direito. O juiz pode julgar de acordo com a jurisprudência. O juiz pode julgar improcedente o pedido, porque esse pedido se volta contra a jurisprudência. Então, digamos assim, a jurisprudência, ela enfeita a decisão judicial
e, ao mesmo tempo, ela concede os meios de se chegar a um bom resultado. Ora, a gente está sempre citando a Suprema Corte Americana, o Tribunal Constitucional Alemão, só que a Suprema Corte Brasileira, ela é absolutamente exemplar. Não só porque a nossa Constituição é muito analítica e traz vários valores morais e razões públicas, como também o Supremo Tribunal Federal é um tribunal que tem um volume muito expressivo. Então, nós temos, digamos assim, igual a soja, jurisprudência exportável. Jurisprudência exportável. 8 mil casos de Covid foram julgados pelo Supremo. Então, nessa interação que tivemos com a Corte Interamericana nos 10 anos de comemoração dos direitos humanos, nós tivemos um debate interessante que eles ficaram maravilhados como a jurisprudência brasileira conseguiu, num ano desses, com pandemia global, desenvolver teses importantíssimas e que vão valer para todos eles sobre a pandemia, sobre o Covid-19. Então, você veja, competência dos estados, faz ou não se faz lockdown. Um caso interessantíssimo, aferir o número de contaminados pelos catálogos, pelas telefonias, aquilo era uma invasão de privacidade. Tudo isso acontece em todos os países, porque eles testam, eles querem saber quem tem, quem não tem, quem pode fazer o que não pode fazer, entendeu? Então, essa nossa jurisprudência hoje, a internacionalização, que o objetivo é que os nossos acordos sejam muito citados pelas cortes internacionais, porque o Supremo Tribunal Federal é merecedor dessa, digamos assim, dessa honraria, como nós também somos deferentes à jurisprudência deles. Nós vamos falar mais sobre isso também daqui a pouquinho. Eu vou pedir uma licença para a gente fazer um pequeno intervalo aqui na TV Justiça. Voltamos em instantes com a entrevista com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. Não saia daí que eu volto já. E nós voltamos a conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. Lembrando que essa entrevista também está sendo transmitida simultaneamente pela Rádio Justiça e pelas redes sociais do Supremo, da TV Justiça e do Conselho Nacional de Justiça. Ministro, a gente terminou o outro bloco falando um pouco sobre a pandemia da Covid-19. As ações que chegaram, assim, a pandemia foi prioridade do Supremo nesse ano de 2020. A gente teve até um painel no portal do Supremo, quase 8 mil decisões foram tomadas. Isso vai continuar sendo prioridade para o ano que vem? Eu quando falo da pandemia, eu queria pedir licença a todos os senhores, que, para, em primeiro lugar, nós manifestarmos, né, a nossa solidariedade com esses brasileiros que se foram, com as famílias enlutadas. Essa pandemia, realmente, ela trouxe para nós, assim, um momento de grande reflexão de como que a gente deve enfrentar a vida, né? Eu costumo dizer que não há vida sem sofrimento e que Deus permite o padecimento para que, por contraste, a gente dê valor à vida. Então, é uma tristeza muito grande, apesar de nós nos dedicarmos ao estudo e ao trabalho da pandemia, é um momento delicado do Brasil, isso sempre nos traz uma tristeza. A sociedade ficou mais triste com isso. E o Supremo Tribunal Federal tem feito o possível e o impossível para atender a todos os reclamos de todos os rincões do Brasil, porque cada lugar tem uma peculiaridade. E eu achei, assim, a jurisprudência do Supremo muito sábia, porque como que ela enfrentou essa questão? A jurisprudência do Supremo enfrentou a questão sob o ângulo da melhor proteção, uma proteção mais eficiente. Quem é que pode dar a proteção mais eficiente? Pela Constituição Federal, artigo 21, inciso 18, em calamidade pública, a União Federal tem que entrar em cena. Mas, como se trata do direito à saúde, é uma competência comum
ou concorrentes de todas as unidades da federação. E aí, quem protege melhor é que deve ser o prevalecente nessa disputa de competência, porque aqui não pode ter disputa de competência. Aqui tem que ser quem é que faz o melhor pelo povo, nesse caso, a pandemia. E nós temos, por exemplo, eu me lembro agora, até na sua primeira pergunta, a primeira coisa que eu me lembrei foi a primeira comarca que eu trabalhei. E na primeira comarca que eu trabalhei, que eu saiba, não houve nenhum caso de Covid até então. Então, é claro que lá nós não vamos poder utilizar medidas restritivas que utilizamos, por exemplo, num estado grande que está com a pandemia crescendo. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela foi, assim, uma jurisprudência artesã. Ela criou a solução adequada para cada caso concreto, né? Então, foi uma solução artesanal. A jurisprudência trabalhou assim como aquele costureiro que faz algo sob medida. Para vocês é isso, para outros aquilo. E, inclusive, a nossa preocupação com a sociedade toda já foi demonstrada em 8.000 ações. Agora, nós também temos que nos preocupar para não pararmos as instituições fundamentais do Estado. Nem o executivo, nem o legislativo, nem o judiciário, normalmente, digamos assim, integrados por homens e mulheres que já têm uma certa maturidade. Bom, e aí o que nós fazemos? Nós, por exemplo, fizemos de toda forma delicada, ética, um pedido dentro das possibilidades, quando todas as prioridades forem cumpridas, de que também os tribunais superiores que precisam trabalhar em prol da Covid tenham meios para trabalhar. E, para isso, precisa vacinar. Porque não adianta vacinar os ministros e não vacinar os servidores. A difusão da doença seria exatamente a mesma. Mas o importante é que o Supremo Tribunal Federal teve essa preocupação ética de estabelecer que, dentro das possibilidades, na hora que for o momento certo, que eles tenham a vacina para o judiciário não parar. Agora, é claro que aqui no Supremo Tribunal Federal, com 7.000 servidores, eu tenho preocupação com a saúde dos servidores, tanto porque o ambiente está vazio. Mas é claro que nós devemos ter servidores, têm comorbidades, têm idade, e esses vão entrar na fila normalmente. E nós vamos esperar a nossa vez, e enquanto não chega a cura da nossa doença, nós vamos, ou da potencial possibilidade de contrair a enfermidade, nós vamos trabalhando em prol das pessoas que sofrem e que têm esperança de viver. Ministro, em 2020, o Supremo foi chamado a tomar decisões sobre políticas públicas definidas pelo Executivo e que eram contestadas pela sociedade. Coisa semelhante se repete também na área do Legislativo. Afinal, como é que o senhor avalia o relacionamento entre os três poderes nesta gestão do senhor? Guilherme, nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, o Estado é democrático porque a instância hegemônica é o parlamento. E é um Estado democrático de direito porque é um Estado que vive sob o prisma da legalidade, certo? Pois bem, então cada poder tem a sua competência. Qual é a heterodoxia, a normalidade que se tem verificado? É que temas que são da competência dos demais poderes vêm recair no judiciário quando há, entre os players lá deles, um desacordo. Isso se explica, filosoficamente, pelo seguinte: você não tem governo de juízes. Os juízes não são eleitos. E os juízes não devem nenhuma satisfação ao eleitorado. Eles são independentes. Então, o que tem ocorrido é que problemas que são políticos vêm desaguar no judiciário. A Suprema Corte Americana tem um instrumento em que ela repudia o que ela não deve julgar. O Supremo Tribunal Federal tem uma Constituição que afirma que nenhuma lesão ou ameaça de direito deve escapar ao judiciário.
Mas isso é preciso ser entendido de uma forma razoável, porque eles estão transformando o Supremo Tribunal Federal numa jurisdição consultiva. Às vezes não houve problema nenhum. E eles perguntam, Supremo, nós podemos fazer isso? O Supremo Tribunal Federal não serve para prestar atividades acadêmicas, nem consultas. Isso aqui é para resolver problema existente, já que não existe controle prévio de constitucionalidade. Então, muitas vezes, esse protagonismo judicial que o próprio Supremo acabou aceitando, porque ele entendeu que, uma vez provocado, tem que dar uma resposta, acabou sendo muito nocivo para a imagem do Supremo. Questões inerentes ao parlamento. Quem tem que decidir qual é o melhor código florestal é o parlamento. Quem tem que decidir se homem e mulher podem casar ou se homem e homem podem casar é o parlamento. Quem tem que pagar o preço social dessas decisões é o parlamento e não o Poder Judiciário. Tem que botar no nosso colo isso. E aí a gente acaba absorvendo problemas alheios, damos soluções que às vezes não são soluções aceitas pela sociedade. Então, hoje vivemos um momento de conservadorismo. Mas a Constituição é de 1988, ela é pós-positivista, ela é uma Constituição que não admite discriminações, ela não admite uma série de estratégias conservadoristas que hoje não tem lugar. E o Supremo é guardião da Constituição, tem que fazê-la cumprir. E quando dá a resposta judicial à luz da Constituição, aí o preço social que o parlamento não paga, o judiciário paga. Então, eu vou te dar um exemplo. A Constituição foi um dos únicos casos que eu me lembro, que eu já agora, eu estou já com mais 9 para 10 anos no Supremo Tribunal Federal, foi um dos poucos casos que eu vi julgar unânime, e é natural isso. Quando criticam a Suprema Corte brasileira, dizem, só dá 6-5, é porque não olham para a Suprema Corte americana, porque lá são 9, dá 5-4. Lá é 5-4, aqui é 6-5, é exatamente a mesma coisa. Porque cada um tem uma formação jurídica, cada um tem a sua independência. Então, os julgados são de acordo com a filosofia jurisdicional e constitucional que cada um tem. Então, esse protagonismo judicial, ele foi muito ruim para o Poder Judiciário, porque transformaram o Poder Judiciário numa função de jurisdição consultiva constitucional. Qualquer problema que surge lá, eles não resolvem na sede própria, na arena política própria. Vamos ao Supremo. E aí vem ao Supremo questões que acabam criando desgaste entre as instituições. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos o caso da reeleição. Isso era para ser resolvido numa emenda constitucional. Se as pessoas lá tinham tanto desejo de que aquelas pessoas fossem eleitas, uma emenda constitucional. Recentemente, uma ação declaratória com uma liminar combatendo a ficha limpa. Isso está dentro da independência jurídica do magistrado. Só que aqui é diferente. Aqui, por exemplo, o magistrado, aqui nosso ministro, o novo ministro Nunes Marques, dentro da sua independência, deu uma decisão entendendo que era excessivo aquele prazo de inelegibilidade. E isso, digamos assim, é uma questão que a própria lei poderia resolver, a lei da ficha limpa, só que essa lei da ficha limpa tem a virtude de ter sido uma lei de iniciativa popular. Pois bem, ele deu a liminar. Só que agora ele proferiu uma liminar que ela é passível de um recurso que só ele pode julgar. Entendeu? As pessoas às vezes imaginam o presidente do Supremo Tribunal Federal pode tudo. Não, não pode tudo. Ele pode muito, mas não pode tudo. E ele pode muito só no momento em que ele está sozinho, como agora que eu estou no recesso. Então, nesse particular, eu não poderia caçar a decisão dele, porque tem um recurso que entraram com o recurso e o recurso é dirigido ao relator. Agora, há casos em que as pessoas têm um instrumento próprio chamado suspensão de segurança, que vem para a presidência. Aí a competência é só do presidente. Quando eu recebo suspensão de segurança, eu vou com a minha independência, com a coragem, porque se o juiz que não tem coragem, as decisões vão valer tanto quanto ele valha,
vou com a minha independência, com meus critérios de razoabilidade, vou e decido. Agora, quando a decisão compete ao relator, eu mando o processo para o relator. Mas o que se tem verificado é que se sacrifica o Poder Judiciário com questões que deveriam ter sido decididas em outras arenas. E mais ainda, às vezes até exigindo de nós um esforço hercúleo, porque hoje fala-se muito em relação às cortes superiores em capacidade institucional, que se entende como expertise. Então, por exemplo, uma criança, o Ministério da Educação estabelece, depois de estudos, que uma criança tem que entrar no colégio com tal idade. Eu não fiz pedagogia, eu não sei se isso está certo. Eu posso estar cometendo um grave erro se eu não tiver deferência a quem tem conhecimento. Então, acho que nós temos de ter uma cultura deferente no sentido de que, num Estado democrático, a instância hegemônica é o parlamento, mas ele tem de exercer os seus poderes e o judiciário só intervém quando o que eles produzem lá contravém as regras constitucionais. E aí nós assumimos uma posição contra-majoritária para declararmos a inconstitucionalidade da lei. Ministro, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem lá um departamento de pesquisas que faz já há vários anos pesquisas muito consistentes sobre a atuação do judiciário, a composição do judiciário. E as pesquisas sempre constatam que a participação de mulheres e negros no judiciário ainda é muito aquém do desejável. Como é que se pode mudar isso de fato? Isso é uma bela pergunta sua, Guilherme, que toca num ponto que é nuclear para nós, porque vivemos num país em que a Constituição Federal, sob a proteção de Deus, promete uma sociedade com erradicação de toda e qualquer desigualdade, uma sociedade solidária, uma sociedade justa. E para que ela seja uma sociedade justa, ela não pode ser uma sociedade que conviva com a discriminação. Então, realmente, o CNJ tem políticas magníficas de proteção desse direito inalienável das mulheres. Eu costumo até brincar e dizer assim, os homens, coitados, ficaram enganados durante muitos anos imaginando que as mulheres eram sexo frágil. E agora nós descobrimos que nós é que somos. Então, na magistratura, por exemplo, 80% dos aprovados em concurso são as mulheres. Por quê? Porque julgar justiça é algo que não se aprende, é algo que se sente. E ninguém tem mais sensibilidade que as mulheres. Então, elas passam em 80% dos aprovados com concurso são as mulheres. E agora elas começam a ocupar lugares nos tribunais. Hoje os tribunais de justiça estão repletos de desembargadoras. Agora, o lado da mulher negra é um lado, digamos assim, ainda expressivo. O Brasil foi uma sociedade escravocrata, 400 anos de escravatura, lei do ventre livre, até que viesse a Lei Áurea, foi uma tortura. Eu, particularmente, vou dar aqui uma particularidade minha que é interessante, porque eu sou imigrante de romeno, tenho a pele branca e sou considerado o negro honorário número 1. Eu tenho esse diploma. Por quê? Porque eu lutei pela causa desses afrodescendentes. Eu acho que eles têm todo o direito. 50% da população brasileira é negra. Então, essas pessoas têm que ajudar a construir o Brasil. Não vai dar para construir o Brasil sem eles. Eles merecem essa chance, eles têm valor, eles têm expertise, eles têm inteligência, eles precisam de chance. E aí eu me lembro, a história das ações afirmativas dos negros, ela começa com o presidente Howard Johnson chegando numa formatura e no discurso dele ele pergunta assim, vocês acham que todos vocês vão ter as mesmas oportunidades? Isso, quer dizer, o sujeito quando pergunta, ele já sabe qual é a resposta, né? O Martin Heidegger dizia isso. Você, quando pergunta, já tem a intuição da resposta. E eles, principalmente, porque já sofrem no ensino fundamental, eles têm dificuldade depois de exercer essas atividades. O CNJ, como o César Guilherme destacou, tem uma política muito eficiente. Então, nós estabelecemos já agora cota para concursos cartoriais, cota para estágios
Essa era uma reivindicação do movimento negro, essa dos cartórios. Dos cartórios era. Eu era muito amigo do Abdias Nascimento, que era o grande teórico dessas questões. E depois veio o Frei Davi e o Zé Vicente. Hoje, o Zé Vicente e o Frei Davi, cada um com a sua característica, lutam pelas causas dos afrodescendentes. E cada um dando a sua perspectiva. O Frei Davi, ele luta para que os afrodescendentes ocupem lugares em todos os espaços, artístico, profissional. O Zé Vicente também, mas ele, digamos assim, ele tem uma faculdade, Zumbi dos Palmares. E ele, então, quer introjetar todos esses jovens no mercado profissional. Magistratura, defensoria, Ministério Público e também ambientes negociais. Ele também luta por isso. Então, eu acho que essa luta é justíssima. Sabe por quê? Porque isso aí chama-se resgate histórico. O Brasil está devendo isso. E se a gente falando sobre os afrodescendentes, os negros, é a parcela da população também mais pobre, como a gente falou. A questão das cotas são necessárias para poder resgatar uma dívida que a gente tem lá de trás. E elas também, a gente pode dizer que são as grandes vítimas da corrupção. Eu fiz esse introito todo para a gente voltar a falar dessa questão da corrupção, de como, que é uma das suas prioridades na gestão dos próximos 2 anos. Como é que o senhor acha que o judiciário pode enfrentar esse problema, combater esse problema? Eu acho que o judiciário tem de ter, assim, uma jurisprudência muito rígida contra a corrupção, levando em consideração o que nós estamos vendo agora. A corrupção, ela desvia dinheiro de merenda, ela desvia dinheiro de respirador. A corrupção é genocídio camuflado, porque ela acaba levando a práticas que os próprios locais mais longínquos de pessoas pobres não têm condições de oferecer nada a essas pessoas. Eu nunca me esqueço, que coisa lamentável. Logo que surgiu a pandemia, houve uma campanha para distribuição de água potável e sabonete para essas pessoas terem higiene, para não... Basta a água que elas bebem, para elas terem condições de não se contaminar. Então, você imaginou num país que você tem que fazer mutirão para dar sabonete e água potável? Está faltando muita coisa. Por isso é que eu sou entusiasta dessa política de aplicação dos recursos em infraestrutura. Por isso gera trabalho, o capital gira, negócios, empregos e mais saúde. Porque, evidentemente, que a infraestrutura vai melhorar as condições de vida dessa população. Ministro, eu gostaria de pedir que o senhor fizesse, nós já falamos tanto da atuação do Supremo durante a gestão do senhor, nos últimos meses, mas eu pediria uma análise um pouco mais completa, 2020 como um todo. Como foi a atuação do Supremo na avaliação do senhor? Bom, 2020, a gente podia dizer até 2020, o ano que não conseguiu começar, mas 2020. Em 2020, nós tivemos, assim, atuações humanas e atuações da Corte. Atuações humanas, uma gestão exemplar do ministro Dias Toffoli, magnífica. Ele viabilizou plenário virtual, videoconferência. Em segundo lugar, um lado bifronte, de alegria e de saudade. Eu pude conviver muito com o ministro Celso de Mello, um ícone, um magistrado. Olha, eu sou magistrado de carreira. Para mim, ele é o meu ícone. Ele é um homem que, tanto na profissão quanto nas atitudes humanas, ele tem tudo aquilo e muito mais do que o magistrado tem que ter. Ele tem muito mais do que a reputação ilibada do notório saber. Ele é um homem que está acima de todos esses atributos. E a saudade é por não contar com ele na minha presidência. Eu elogiei o quanto pude, muito injustamente. Eu ligo para ele. Ele é bom conselheiro, bom amigo, uma cultura ímpar. Eu brincava, chamava ele de pendrive humano, porque ele senta para conversar com você, ele te fala de todos os fatos da humanidade na ponta da língua, além de ser um jurista equilibrado e um homem
de uma urbanidade com os colegas. Eu nunca vi um ministro Celso de Mello dirigir uma palavra sequer que fosse um pouco mais agressivo com os colegas. Ele era, assim, um homem... como é que eu vou te dizer? Ele era um homem generoso, até quando as pessoas se excediam. Mas ele era... e não era gênero. E esse é ele, o ministro Celso de Mello. E agora, para substituí-lo, tivemos um novo companheiro, o Nunes Marques, está chegando agora. Mas é um homem de bem, é um homem agradabilíssimo no contato. E você sabe, eu sou mais da harmonia. Eu quero todo mundo aqui cantando no mesmo tom, entendeu? E eu estou muito, sinceramente, sou juiz há 40 anos. E apesar do ônus que representa, muito grande, né? O ônus da presidência, desses dois órgãos, a responsabilidade, que a gente está imbuído disso, eu nunca vivi um momento mais feliz da minha vida. E a gente estava falando da discriminação, o senhor tem o apoio de uma mulher, agora na vice-presidência, a ministra Rosa Weber. Ministra Rosa Weber, que é uma coincidência felicíssima, porque ela foi minha vice-presidente no TSE e agora é vice-presidente aqui, colaboradora, polida, inteligente, culta, simples, modesta. Ela tem tudo de bom. Que eu até tomo a liberdade de chamar ela de Rosinha. Eu tenho um carinho por ela muito grande. Ministro, para a gente encerrar essa conversa, o que o senhor diria, o que o cidadão brasileiro pode esperar da justiça em 2001? Eu acho que o cidadão brasileiro pode esperar da justiça em 2001. 2021? 2021. A gente estava com dificuldade em 2020. 2001 entrei. 2001 entrei. 2021. Não, entrei em 2011, né? 2001 foi a STJ. Foi. Em 2021, a gente pode esperar do Supremo essa luta incessante pela saúde do povo contra essa pandemia. Pode esperar um tribunal extremamente independente. Pode esperar um tribunal que vai trabalhar uma pauta econômica que valorize o trabalho humano e promova o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E, acima de tudo, um tribunal que vai se guiar pelo mais alto valor da humanidade, que é o valor justiça. Valor pelo qual várias mentes privilegiadas lutaram, não é? De Platão a Kant. No Vaticano tem um afresco em que Platão aponta para o céu e Aristóteles para a terra, porque um acha que a justiça é inalcançável, é uma coisa divina, e Aristóteles mostra que é uma coisa da terra. E, na verdade, esse valor justiça ele é um valor importante. Então, o que se pode esperar é justiça da Suprema Corte. E eu me recordo que eu mencionei ele antes, o Kelsen, ele citou várias obras. Ele só estudava justiça, basicamente. Então, ele escreveu O Sonho da Justiça, A Ilusão da Justiça, O Império da Justiça, e antes de morrer, ele escreveu O que é a justiça? Então, ele dizia, o importante é não saber o conceito, o importante é não parar de perguntar. O Supremo Tribunal Federal não vai parar de perguntar qual é a melhor justiça para o povo brasileiro. Ok, ministro, agradeço a sua presença aqui, foi uma conversa agradabilíssima. Muito obrigado. Agradeço também a presença do Guilherme Menezes aqui com a gente e papo da gente com o ministro, com o presidente do Supremo Tribunal Federal do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, fica por aqui. A cobertura completa você vai poder ver daqui a pouquinho, às 6h30 da tarde, no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá, uma boa tarde.